Bem-vindo ao Brasil, onde juros altos, inflação alta, incerteza quanto ao futuro faz com que as pessoas cada vez busquem mais questões de investimentos com maior previsibilidade, maior segurança, maior tranquilidade. Então a gente vê muitas pessoas comentando, poxa, de investir em renda fixa. Mas será que renda fixa é realmente esse investimento que a gente pode ficar tranquilo, deitado no sofá com pernas para cima, bebendo aquela cervejinha, aquela aguinha de coco, que nosso investimento está bem alocado, com boa segurança e no futuro a gente vai estar tranquilo? E se eu te disser que dependendo da onde a gente investe em renda fixa, a gente pode ter um risco maior do que se tem em aplicar em ações? Se eu te disser que se não investir bem, se não escolher um bom emissor, um bom investimento em renda fixa, nossos riscos podem ser bem elevados e a gente pode nem entender direito eles. E se você não está entendendo nada até aqui, pode ficar tranquilo. Eu sou o João Tonino, a Economia Ativa de hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre renda fixa, sobre o que seria ela, modalidade de investimentos e os riscos e estratégias atrelados a ela. Então, antes de começar o vídeo, faça que nem o Lucas, já curte esse vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo daqui pra frente. E também comenta aqui embaixo o que você espera ver aqui no canal daqui pra frente, sugestões de vídeos, perguntas, dúvidas, que eu vou estar lendo todo mundo aqui e respondendo todo mundo aqui, poder ter essa interação e conseguir te ajudar da melhor forma possível. Então, partindo agora a explicar um pouco melhor o que seria a renda fixa, basicamente ela seria uma modalidade de investimento onde no momento de contratação, no momento que a gente irá fazer a aplicação, a gente já pré-acorda algumas regras. Então, sua explicação foi um pouco mais no economês mesmo, mas na prática, ela funciona similar ao empréstimo. Pensa no seguinte, um empréstimo nada mais é do que quando você chega em um banco, por exemplo, você solicita um capital para ele, o banco te disponibiliza esse capital e você tem que devolver esse capital futuramente, acrescido de uns juros e uma data específica. Quando investe em renda fixa, a premissa é a mesma, só que é o inverso. É você emprestar o seu capital, o seu recurso, o seu dinheiro para o banco e o banco te devolverá esse capital futuramente acrescido de os juros. Dessa forma, a gente já faz basicamente 3 acordos na hora que a gente faz a aplicação em renda fixa. O primeiro deles é em relação à remuneração. Nossa remuneração pode ser de 3 formas, sendo uma delas pré-fixada. Então, como o próprio nome diz, você já pré-fixa algo. Então, no momento de contratação, você já vai falar: poxa, eu quero 10% ao ano, quero 15% ao ano. Então, no momento de contratação, você já fala a sua rentabilidade, onde você vai ter até o vencimento. Então, a gente tem uma previsibilidade maior do quanto a gente receberá no vencimento. Outra forma de remuneração é quando a gente fala de pós-fixado, que são aqueles investimentos que a gente vai trabalhar com um indicador, com um índice. Geralmente é ou o CDI ou a Selic. Se você não sabe o que são, vou deixar aqui no card, aqui no vizinho aqui em cima, para vocês poderem ver com mais calma um vídeo eu explicando detalhadamente o que seria cada um. Então a gente estaria fazendo um investimento onde a nossa remuneração terá de acordo com a variação desses juros. No vencimento, a gente vai ver todo o acumulado que teve no momento de contratação até o vencimento e receberá todo esse acumulado. E uma última forma que a gente tem de investimentos em renda fixa, a remuneração, pode ser um sistema híbrido. E como o próprio nome diz, é onde a gente tem uma parte pré-fixada, uma parte onde a gente já sabe o retorno e uma outra parte pós-fixada, onde a gente vai trabalhar com o indexador. Geralmente a modalidade híbrida é muito utilizada com investimentos em inflação. Por quê? A gente vai acompanhar, a gente vai ter uma parte onde a gente, independente de quanto a inflação do país variar, a gente já vai ter essa segurança de ser remunerado perante a ela, e a parte pré-fixada a gente vai denominar como um ganho real, que é um ganho acima da inflação. Então, nesse primeiro ponto, questão de remuneração, a gente pode ver que a gente já tem 3 formas de remuneração, que a gente já pré-acorda, que é o pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. Um segundo ponto que a gente aborda aqui é em questão de segurança do investimento. Agora, com a segurança, fazer uma analogia básica aqui. Basicamente, quando, por exemplo, você empresta o seu recurso para mim, o seu risco, a sua segurança é eu pagar você de volta. Ou quando você empresta para um amigo seu, um familiar seu, o seu risco é realmente essa pessoa pagar você de volta.
Quando você investe em renda fixa, lembra que eu comentei que é você emprestar seu capital para uma instituição? Às vezes pode ser um banco, por exemplo. Então o seu risco é essa própria instituição pagar você de volta. E essa instituição pode ser uma instituição fidedigna, que, poxa, honra suas dívidas, que realmente está ali zelando com os prazos, zelando com a rentabilidade. Então ela vai honrar tudo certinho e vai ser uma empresa onde tem uma segurança maior. Mas também pode ser aquela empresa que, poxa, só dá calote, empresa que não honra suas dívidas. Por exemplo, casos americanos que a gente está vendo agora, como pode ver, uma dívida enorme. Então, uma empresa que não é tão fidedigna assim. Com isso, sua segurança é menor, você tem um risco maior pela aplicação. E para conseguir diluir esse risco, a gente tem duas formas. Uma delas é com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Basicamente, é um órgão privado, uma entidade privada, onde consegue garantir para você até uma proteção de até R$1 milhão, sendo 250 mil por instituição. Não vou entrar muito em detalhe, isso é tópico para um outro vídeo que eu discrimino certinho para vocês. E uma outra forma da gente abordar também segurança, para a gente poder avaliar o risco da aplicação em renda fixa, é com o que a gente chama de agências de rating. Basicamente são agências especializadas em avaliar tanto empresas, pode ser empresas bancárias, pode ser empresas privadas e também pode ser governos, por exemplo. Elas avaliam o risco de estar se aplicando e com isso classificam com uma nota. Também não vou entrar muito em detalhe, depois eu faço um outro vídeo também explicando bem detalhadamente o que seria e até mesmo como funcionam a leitura dessas notas para vocês. Mas basicamente a gente pode estar olhando segurança muito nesse questão tanto do FGC, se tem a proteção do FGC ou se não é, e se não há essa proteção. Caso tenha, poxa, já é um investimento que vai te trazer uma maior tranquilidade. Caso a instituição falir, você já tenha o FGC que irá te proteger. E caso não tenha, a gente tem também aqui as agências de rating, que é bom classificar uma nota para conseguir trazer uma maior transparência, uma maior tranquilidade para você. E por fim, um último tópico que a gente consegue pré-acordar aqui seria os prazos. O prazo fica um pouco mais a gosto do freguês aqui, poxa, a gente tem investimento de 3 meses, 6 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos que seja, e até mesmo aqueles de liquidez diária, que a gente pode a qualquer momento resgatar. Então fica um pouco mais a seu critério, você define qual título, qual investimento faz mais sentido para o seu objetivo, faz o contrato dele. Geralmente uma premissa que a gente adota nos investimentos é que quanto maior o prazo, maior o risco da aplicação, porque é maior tempo para a gente poder estar vendo o nosso capital de volta, o nosso retorno aqui da aplicação em si. Então, por isso, geralmente, pelo esse maior risco que a gente estaria adotando, a gente exige uma maior rentabilidade. Então, dito esses 3 acordos, essas 3 regras que a gente já define no momento de contratação, tanto remuneração, segurança e prazo, é importante você saber para quem você está emprestando o seu recurso. Então, como eu já disse, a gente tem algumas modalidades de renda fixa. Uma delas é você emprestar o capital diretamente para o banco. A gente pode fazer isso pela tradicional poupança, por exemplo. Geralmente, como todo mundo fala, ela não é conhecida por ser um melhor investimento, até às vezes difícil de categorizar como investimento pela baixa rentabilidade dela e também pela falsa liquidez de, poxa, só vai rentabilizar no aniversário dela. Mas a gente tem outras emissões bancárias também, outros títulos que o banco também emite, como é o caso dos famosos CDBs, que são certificados de depósito bancário, tem também a LCI, a LCA, que são as letras de crédito do imobiliário e a letra de crédito do agronegócio. E também existem alguns outros títulos que o banco também emitem, mas esses são os principais. Outra modalidade é quando a gente empresta, por exemplo, para uma securitizadora, onde a gente vai ter aqui, por exemplo, o CRI, que são os certificados de recebíveis imobiliários, temos o CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio, mais uma modalidade de investimentos. E uma característica importante, poxa, qual a diferença do CRI para o LCI ou do CRA para o LCA, por exemplo? Geralmente, quando a gente fala de instituição bancária, todo investimento emitido por um banco tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que eu comentei um pouco anterior no vídeo com você. Já uma securitizadora não tem essa garantia do FGC. Então, muitas vezes, questão por não ter essa segurança, a gente exige novamente, pelo maior risco, uma maior rentabilidade. Uma outra forma, uma outra modalidade de investimento, a gente pode emprestar nosso capital para uma empresa, por exemplo. Diretamente emprestar nosso capital para uma empresa, às vezes empresa até listada na Bolsa de Valores, são as mais famosas. Então a gente consegue estar fazendo esse empréstimo do recurso por meio de uma debênture
por exemplo, são títulos de dívidas de empresa diretamente. Eu, novamente, não tenho a garantia do FGC, então muitas vezes a gente exige uma rentabilidade maior por conta disso. E uma outra modalidade de renda fixa que a gente aborda aqui seria realmente os títulos do governo, os títulos públicos federais. Que a gente teria, por exemplo, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado, Tesouro IPCA. São títulos onde a gente já são mais popularmente conhecidos, são os títulos do Tesouro Direto. E a gente pode, tanto no âmbito nacional, os títulos do próprio governo do Brasil, como também, por exemplo, que vem ganhando mais força, popularidade, que eu acho que vale até um vídeo para vocês, em relação aos títulos do governo americano, como os bonds, que também é uma modalidade de investimento em renda fixa que a gente pode adotar. Então, entendido aqui um pouco mais sobre as modalidades de investimentos, o que a gente precisa falar é sobre a questão dos riscos. Poxa, acho que já dá para entender que existem riscos diferentes em cada uma das modalidades. Então, o que foi o que eu comentei, por exemplo, título bancário, a gente tem proteção da FGC, então é um risco menor. Só que se a gente olha, por exemplo, quando é um CRI, um CRA, uma debenture, já não tem essa garantia do FGC, já tem um risco maior envolvido. Então, sempre tem que avaliar o risco para a gente saber onde a gente está envolvido. Então, acho que esse é o principal ponto desse vídeo, quando a gente começa a avaliar risco em renda fixa. Vou falar os principais deles, acho que risco é um vídeo que faz sentido fazer totalmente segmentado para vocês, um vídeo só falando de vários riscos possíveis de trabalhar, mas os principais é, por exemplo, risco de inflação. Poxa, a gente sabe que o Brasil, historicamente falando, é um país inflacionário, a gente trabalha com meta de inflação na casa de 4% no ano, a gente viu aqui nos anos 90, a época de hiperinflação que o Brasil passou, então um momento delicado na economia, poucos meses atrás, aqui com a volta da... A gente viu a inflação passando 2 dígitos novamente. Então, esse é um risco recorrente quando a gente aborda nos investimentos. E renda fixa, principalmente quando a gente olha, por exemplo, pré-fixado, dependendo do momento que a gente contrata, se a inflação subir mais, ele vai estar corroendo todo o ganho que você teria pré-fixado, porque você já teria acordado essa taxa no início. Então, ele é um risco de se ocorrer. Então, inflação, a gente precisa sempre ter uma atenção maior quando a gente aborda, quando a gente está fazendo análise dos nossos investimentos. Um outro risco, diretamente correlacionado à inflação, é o risco da variação de juros, da curva de juros. Poxa, a curva de juros, ela pode estar uma perspectiva tanto de alta, de crescimento, como também uma perspectiva de queda, uma curva onde a gente está falando que está se fechando com o tempo. Esse risco dessas oscilações dos juros em si, se a gente não tiver bem aplicado, a gente pode estar perdendo capital ou perdendo algumas oportunidades de investimentos. Então é um outro risco que a gente tem que estar atrelado, que tem que analisar. Um outro risco que a gente também observa é um risco que a gente chama risco de liquidez. Então, por exemplo, preciso sair de um título, sair às vezes antecipadamente. Lembra, título de renda fixa só tem garantia de rentabilidade sempre no vencimento. Vencimento é a única vez, a menos se for um título de liquidez diária. Caso for um título, você vai estar pré-definido no momento de contratação, qualquer momento você pode sair. Mas não é um título que tem essa liquidez diária, caso você saia antecipadamente, você tem que cotar isso no mercado secundário. Um outro investidor tem que contratar esse título de você. E você pode correr um risco de liquidez aqui, de não conseguir sair no momento esperado desse título. Geralmente a gente vê esse risco maior, principalmente em investimentos como os CRIs, os CRAs, as debentures, que são mercados com menor liquidez no Brasil. E uma outra modalidade aqui de risco que a gente tem, que já comentei um pouquinho, que são atrelados bastante com a agência de rating, a agência de riscos, que é o risco de crédito. Uma empresa honrar realmente com a sua dívida. Então a gente parte sempre do pressuposto, poxa, vamos falando aqui um pouco dos títulos públicos, que seria, na teoria econômica, o risco zero, que dificilmente o Brasil, o próprio país, não vai honrar com suas dívidas. Mas a gente também tem risco atrelado aqui a algumas empresas, por exemplo, poxa, quando eu empresto para um banco, se eu estou emprestando ele para um banco já tradicional, um banco maior, poxa, tem um risco menor aqui. Se eu estou emprestando agora para um banco menor, um banco às vezes digital, tem um risco diferente. Tem um risco maior. Então, é sempre importante a gente analisar realmente essa questão do risco de crédito diretamente. Qual é o risco dessa instituição não me pagar? E não estou falando apenas exclusivamente de bancos, poxa, empresas também. Se a gente pega uma empresa já consolidada no mercado, uma blue chip que a gente chama, então já pega essa empresa, o risco dela já é menor do que, por exemplo, uma empresa que está começando agora, o que a gente chama de small caps, por exemplo.
já é um risco diferente. Então a gente sempre tem que estar avaliando essas questões de qual é o risco da empresa não te pagar. Então, como eu disse, existem vários e vários outros riscos que a gente tem que estar avaliando, mas esses são os principais quando a gente fala de renda fixa. Acho que vale a pena um vídeo depois falando um pouco mais de riscos do que a gente pode estar adotando daqui para frente. Acho que isso é tópico para um outro vídeo. E por fim, um último ponto que eu acho legal a gente abordar é um pouco de estratégias que a gente pode trabalhar em relação à renda fixa. Acho que as duas principais estratégias que a gente fala, uma delas é a estratégia de carrego, que é realmente contratar o título e segurar ele até o vencimento. Não tem muito segredo, não tem muita dificuldade aqui. Realmente, poxa, contratei um CDB de 5 anos rendendo 10% ao ano. A gente segurar durante esses 5 anos para receber esses 10% ao ano. Outra estratégia que a gente tem é em relação à marcação ao mercado, que é uma modalidade de investimento de uma gestão um pouco mais ativa, onde a gente vai contratar um título, por exemplo, com vencimento maior, só que a gente vai fazer uma gestão para verificar uma possível saída antecipada. Como isso funciona? Vou fazer uma analogia rápida para vocês, que é um funcionamento similar ao mercado imobiliário, por exemplo. Pensa você comprar um imóvel. Quando você compra um imóvel, tem momentos que o mercado está mais aquecido. Então você consegue revender esse imóvel acima do valor justo dele, acima do valor venal, conseguindo ter retornos acima do esperado. Ou até mesmo ocasionar algum processo inverso. Poxa, o mercado imobiliário está desaquecido. Então, nesse momento, não faz sentido você fazer a venda do imóvel, que você estaria conseguindo um preço menor do que o valor justo dele, tendo um prejuízo nessa operação. No mercado financeiro, tem esse mesmo quesito. Tem momentos que o mercado financeiro está mais aquecido. Então a gente consegue fazer uma saída antecipada de um título em um momento onde o mercado está com uma economia mais fomentada, uma economia recuperando. Então a gente consegue ter retornos acima do esperado, retornos antecipados. Então a gente chama essa estratégia de marcação a mercado, que a gente vai vender esse título no quanto que o mercado está pagando hoje, não no quanto que o mercado vai pagar no vencimento. Basicamente, acho que é isso quando a gente fala de renda fixa. Passei pelos principais tópicos. Obviamente, se a gente for entrar no detalhe de cada um deles, faz um vídeo aqui de mais de 1 hora que não vai ter falado nem metade. Mas principalmente são isso. Poxa, que a gente tem que sempre estar avaliando questão de riscos que a gente tem atrelados, estratégias que a gente pode adotar, modalidades para quem a gente está emprestando capital e formas de remuneração. Então tem todos esses tópicozinhos que é interessante a gente observar na hora de aplicação. Mas, então eu te faço a pergunta agora no final do vídeo. Você acredita, depois de eu dizer tudo isso para você, que renda fixa é 100% mais seguro do que uma renda variável? Do que uma ação, por exemplo? Eu acho que isso cabe uma discussão. A gente tem aqui realmente modalidades de renda fixa que vão ser mais seguras do que ações, mas algumas outras modalidades pode ser que nem tanto. Então acho que vale uma discussão aqui para poder definir, não dá para cravar em um martelo. Investimento é difícil cravar tudo no martelo. Mas algo que você pode cravar aqui no martelo é se inscrever no canal, deixar seu gostei, curtir aqui e também ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e falou!